Ao longo da vida, de maneira até que constante, ouvimos dizer que o mundo é uma escola. Nos dizem que aqui viemos para aprender e mais do que isso. Dizem que enquanto aprendemos, passamos por testes, por provas. E essas provas nos apontam se nós estamos ou não aptos para desafios maiores. Sabemos, por tudo que estudamos, que a Terra é um planeta de evolução inicial. Abaixo dela há somente aqueles mundos destinados às primeiras encarnações. Acima, segundo Kardec, há outros 3 mundos mais avançados. Sabemos também que aqui, nesse momento, encarnados com a gente, há seres mais ou menos evoluídos. Uns envoltos mais em expiações, outros empenhados mais em provas. E mesmo que tenhamos a tendência a acreditar que nós estamos em degraus diferentes, a verdade é que estamos todos aqui, juntos, na mesma escadinha. E nesse momento, passamos todos por um mesmo grande teste coletivo. Sim, porque não importa o grau de evolução, os seres encarnados, todos eles no mundo inteiro, nesse momento passam pela mesma aprovação. Não me refiro necessariamente à aprovação de ficar em casa, ou de estocar alimentos, ou de lavar as mãos constantemente. Me refiro à grande missão que todos temos de não baixarmos a nossa vibração nesse momento de epidemia, de nos mantermos elevados, de vibrarmos longe dessa frequência do medo, do pânico, do desespero. Precisamos mais do que nunca elevar os nossos pensamentos, frase comum dita exaustivamente em muitos lugares que frequentamos, como casas espíritas e centros espiritualistas. Lugares que em geral a gente recorre quando enfrenta algum problema ou passa por uma situação difícil. Nesse momento complicado que nós estamos vivendo, de tão complexo, não podemos nem mesmo recorrer àqueles lugares que buscamos diante das mazelas da vida. Sim, meus amigos, precisamos elevar os pensamentos dentro de casa mesmo, na quarentena. Desde que nós encarnamos lá para o ano de 1600, especificamente em 1637, nós ouvimos a famosa frase de René Descartes, penso, logo existo. Ou seja, desde que saímos da Idade Média, nós somos condicionados a utilizar do pensamento lógico para explicar a realidade que nos cerca. E aí a gente pensa muito, o tempo todo, sobre tudo, a todo instante, sem parar. O fato é que pensar não é um problema. A questão é que a gente pensa errado. Nós somos condicionados por uma série de fatores a pensar de maneiras que não são construtivas. E aí nós vemos presos a criações feitas por nós mesmos que servem muitas vezes para adiar o nosso progresso ou para piorar uma determinada situação, como é o caso atualmente. Queridos, pensamento é criação, literalmente. Kardec dizia que os maus pensamentos corrompem os fluidos espirituais como os miasmas deletérios corrompem o ar respirável. O que isso significa? Imagine você jogar toneladas de areia de um avião, ou glitter, ou fumaça preta de poluição, o que for mais agradável para sua mente visualizar. Assim acontece com os pensamentos. Lembre-se de que nós somos feitos de energia, somos seres fluídicos, vibrando numa certa intensidade que até nos faz acreditar que nós somos sólidos, imersos em outros fluidos que servem como condutores de tudo aquilo que emanamos, com os nossos pensamentos, nossos sentimentos, nossas ações, etc. E aí os bons pensamentos me envolvem em luz, em vibrações elevadas que geram bem-estar para mim e para quem se aproxima de mim, e o contrário também é verdadeiro. Os maus pensamentos geram alterações vibratórias desagradáveis. O mal-estar pode ser psíquico e até físico. Prova disso é que tem muita gente se achando infectada pelo coronavírus, mas é só o desespero que faz a pessoa ter os sintomas da doença. Bom, então, em torno de uma pessoa, de uma família, de uma casa, uma cidade, de um país, em torno do mundo, existe uma atmosfera espiritual fluídica que varia vibratoriamente segundo a moral dos espíritos a que se refere. A essa atmosfera fluídica se associam seres encarnados e desencarnados que tenham tendências morais e vibratórias semelhantes. Semelhante atrai semelhante. É sintonia e afinidade o tempo todo, não esquece. Então imagine que uma pessoa entregue ao pessimismo, à angústia, aos maus pensamentos, tem em volta de si uma atmosfera carregada, escura, e para perto dela se aproximam inúmeros outros seres igualmente doentios. Aí aumentam a angústia, a tristeza, a desesperança, porque é você ali e mais uma galera junto. Imagine o mundo inteiro vibrando no desespero, porque, sei lá, um vírus se transforma numa pandemia, que é quando ele atinge todos os continentes do globo. Imagina só a densidade desses pensamentos sombrios cobrindo toda a atmosfera terrestre.
Ou seja, com os nossos pensamentos de medo, de angústia, como se não bastasse o mal que isso gera por si só, nós estamos trazendo para dentro das nossas casas, para o nosso lado, outros seres que vibram em igual sintonia e que estão ali porque, de certa forma, eles foram atraídos para ali. Sabe os bichinhos que voam direto para a lâmpada em dias quentes? É mais ou menos assim. A diferença é que nós somos a lâmpada, muitas vezes sem muita luz, e aqueles que se aproximam, eles não se queimam e nem morrem. Ao contrário, eles sugam a nossa energia e se alimentam dessas poucas energias que nós ainda temos. Pensa na gravidade desse ciclo vicioso. E mais importante do que prestarmos atenção ao nosso pensamento, àquilo que pensamos, é preciso também observar o sentimento que acompanha um determinado pensamento. O pensamento cria, o sentimento molda. Imagine então que nessa atmosfera que nos cerca, resultante daquilo que pensamos e sentimos, e também do tipo de espíritos que nós atraímos para perto de nós, existem algumas criações mentais modeladas em matéria fluídica ou matéria astral, e essas criações são resultado da ação da mente sobre essas energias mais sutis que estão à nossa volta. E elas criam formas que são correspondentes ao pensamento externado. O nome disso é forma-pensamento, ou ideoplastia. Formas-pensamento podem ser boas ou ruins, positivas ou negativas. O que vai determinar a qualidade dessas formas são os pensamentos que criaram elas. Não esquece que as energias que nos rodeiam são altamente plásticas e extremamente sensíveis à ação das ondas mentais. O nosso pensamento em vibração atua sobre essas energias, dando forma, cor, brilho e outras características que são correspondentes à natureza e à essência daquilo que nós pensamos. Se um pensamento é passageiro, ele vem e vai embora, não chega a criar nada. Ou se cria, logo dispersa. Mas quando um pensamento é insistente, revivido continuamente, a forma criada se estabelece e fica cada vez mais forte. Aí essa forma se alimenta do seu criador, o sujeito que está lá com os pensamentos repetitivos, negativos, e isso leva ele a pensar mais no assunto, intensificando ainda mais aquela ideia e projetando sobre ele fluidos que ele tenha sintonia, até chegar ao ponto que ele não consegue mais se desvencilhar da sua própria criação. E aí a mente dele passa a ser preenchida apenas por aquela ideia. Monoideísmo, a tal ideia fixa. E você acha que para por aí? Para nada. Os nossos obsessores, que são os carinhas que lá no passado a gente matou, maltratou, enganou, e que muitos estão aqui pertinho da gente, aproveitando cada brechinha, cada pensamentinho idiota que a gente tem para nos chicotear, eles conseguem ver as formas que nós criamos e alimentamos e usam essas formas contra nós. Os nossos obsessores se valem delas para nos assustar, para nos atormentar, para drenar as nossas energias. E sem muito esforço, né? Só eu sei os monstros que eu crio. Eu crio e ainda dou de bandeja para os meus obsessores usarem contra mim. Faz sentido? Imagina só você criar um cachorro bravo, um Rottweiler, alimentar o bicho, e depois um bandido usa o cachorro contra você para te assaltar. É isso que acontece. Aí você pensa, nossa, forma-pensamento é monstrinho mesmo, né? E eu digo, sim. Inclusive tem nome. Larvas, vibriões psíquicos, aparelhos astrais. O André Luiz tem um relato no livro Missionários da Luz, o terceiro da série, depois de Nosso Lar e os Mensageiros, de quando ele se depara com uma infecção por larvas astrais, e o instrutor que acompanha ele, de nome Alexandre, ele diz que por não termos uma palavra adequada para o que se trata, eles chamam de larvas simplesmente. Então imagine uma larva, uma bactéria, feita do seu pensamento mais sombrio e carregado, andando dentro do seu corpinho, passeando pelas suas entranhas. Agora imagine uma sociedade inteira impregnada desses seres. Agora pare e pense em quanta coisa cabe dentro da recomendação de Jesus, vigiai e orai. Olha só o que a gente faz com o que a gente pensa. E nas coisas que criamos com os nossos pensamentos e associamos a um sentimento muitas vezes degradante, angustiante, que por si só já nos faz mal. Olha a cadeia viciosa que a gente se enfia. Lembra que eu falei no começo de estarmos convivendo com seres que estão um pouquinho acima, um pouquinho abaixo do degrau que nós próprios estamos? Pois é, isso até pode ser verdadeiro. E é verdadeiro também o fato de que, não importa o degrau, a piscina é a mesma para todos. Então, eleve os seus pensamentos. Não se contamine por essa energia, por essas ideoplastias, por essas criações mentais que, nesse momento, nos perturbam. Mais do que nunca, nós temos agora a missão de auxiliar o planeta, emanando bons fluidos, bons pensamentos, boas vibrações, ou, minimamente, não engrossando esse caldo a que estamos todos mergulhados. Comece agora mesmo, parando com aquele pensamento torturante que te atormenta. Para de alimentar essa bomba relógio que pode causar sérias lesões.
Isso vai exigir de cada um de nós empenho e comprometimento, de você mesmo com você mesmo. E fé, claro. A gente não pode fazer um bolo e ficar o tempo todo abrindo a porta do forno para ver se o bolo cresceu. Não é assim que funciona. E não basta somente mudar o pensamento se o sentimento atrelado a ele não for mudado também. Pensamento e sentimento andam de mãozinhas dadas. As dificuldades que nós passamos, todas as mazelas físicas ou espirituais, são correspondentes ao nosso grau evolutivo. Nós podemos mudar esse estado nos modificando moralmente. Tendo bons pensamentos, a gente se alia a espíritos elevados e também estabelece uma atmosfera fluídica à nossa volta mais harmoniosa. É importante fecharmos essas torneiras que pingam e nos sugam. Não adianta limpar a casa se eu continuo entrando o tempo todo com o pé cheio de lama. Eu preciso fazer minha parte. O milagre começa em mim. Você é um ser divino, criador de realidade, manipulador de energia. Usa isso ao seu favor, está aí disponível. Cria. Seja amoroso, paciente, caridoso. Se priorize. Você é o foco. Começa tudo com você. Então se conecta na vibração do amor, que é a mais alta de todas as frequências. Emane amor, receba amor, respire amor. Crie amor na sua atmosfera. Pinta de amor as paredes da sua casa. Se embrulha no amor, se dê de presente. Quando um pensamento ruim, negativo, recorrente, de coronavírus te assaltar, muda o foco. Pense em outra coisa. Conta até 10. Canta uma música, olha para o céu, sei lá, respira fundo. Faz qualquer coisa que mude a sua atenção de lugar. Não se corroa pelos problemas, não se desgaste pelas preocupações, não se consuma pelas inseguranças. Eleve-se. Eleva os pensamentos. Não briga com esses pensamentos repetitivos, não dê resposta, não alimenta esses pensamentos. Respira. Presta atenção no ritmo da sua respiração. Respira. Emana amor. Que a paz nos acompanhe nesse momento difícil. E que todos tenhamos dias de muita luz. E que a gente sempre se lembre da responsabilidade que cada um de nós tem. Eu comando os meus pensamentos. Jamais o contrário, não se esqueça.